Sou a Michele, eu tenho 44 anos, sou gestora de tecnologia de informação e sou do Rio Grande do Sul. Eu penso que hoje nós vivemos em uma sociedade em que as religiões ditam muito sobre as coisas e acabam sendo causadores de novas leis que acabam removendo direitos de pessoas. Eu me tornei ateísta por não achar evidências da existência de qualquer Deus, então eu acho que seguir as regras de um Deus que não existe não são válidas na sociedade. Quando a pessoa tem uma fé, e ela deposita tudo isso em uma divindade, ela acaba por esperar que as coisas aconteçam e ela não busca, ela não vai atrás de evidências e não vai buscar aquilo que ela almeja, Ela sempre espera que aquela divindade traga para ela. E a fé realmente atrapalha. Bom, eu discordo da afirmação porque historicamente se comprova o contrário, visto que a fé prosperou países como, por exemplo, os Estados Unidos, como países cuja matriz era protestante. Claro que eu estou falando da fé bíblica. E a fé, em Hebreus 11:1, diz que ela é o firme fundamento. Isso quer dizer que ela não é esperança vazia, mas ela tem fundamento. Tanto que nós definimos a fé, num conceito abrangente bíblico, a partir de um tripé. E sempre esse tripé, falando do latim, é notitia, assensus e fidúcia. O que significa notitia? Ela contém um elemento cognitivo. Ela tem uma estrutura que não é subjetiva, mas ela tem informações. E depois dessas informações tem um assenso. Você consente que aquilo faz sentido na sua realidade como verdade. E o final, que é a fidúcia, que é a confiança. Mas antes de chegar nessa confiança, os outros elementos já garantem que ela não é um elemento subjetivo. Por mais que há espantalhos e caricaturas, a definição bíblica para a fé é essa. E, portanto, falando de um fator histórico, como eu comecei dizendo sobre ele, tem um escritor chamado Baruch, não vou lembrar o sobrenome dele, que ele examinou as pessoas que ganharam os prêmios Nobel. E dentro dessa listagem, 60,4% eram cristãos, ou background cristão. E 0,4% judeus, 1% islâmico. E só 10,5% era ateus. Então veja que, citando a frase de Blaise Pascal, a razão está a serviço da fé, mas a fé está acima da razão. Então ela não começa, isso é fidúcia, ela não começa fé pela fé, mas ela começa pela razão e claro que muitas vezes vai escapar, mas isso é um elemento desbravador e não um elemento de restrição. Um cristão autêntico, um cristão genuíno, verdadeiro, ele questiona Deus. Ele questiona, ele já questionou, se não vai questionar. Se Deus não fosse questionado, ele já não seria Deus. Um ser imensurável, um ser supremo, arquiteto do mundo, não ser questionado, óbvio que ele tem que ser questionado. A fé, ela não propõe uma ditadura, mas um relacionamento. E trazendo na prática, pelo menos eu vou falar da minha vida. Eu era um cara extremamente tímido quando eu era ateu. Eu tinha muita timidez, eu tinha essa dificuldade de pertencer a algum grupo, não me relacionava com as pessoas, minha oratória era péssima. Inclusive em trabalho de escola eu fui melhorar. Na faculdade eu apresentava os melhores trabalhos com a igreja. Então, não tem como você olhar que restringe o potencial humano. Agora, dentro da fé, e eu gosto de ilustrar sempre com um filme que eu gosto muito, que é o livro de Eli, que enquanto Eli está guardando a Bíblia, tem um ditador que quer a Bíblia para controlar o mundo. Um mundo pós-apocalíptico, lógico que Hollywood e tudo, mas é uma história que ilustra muito bem isso. Então, assim, o cristão genuíno, ele não vai ser contra o questionar e ele não vai falar que nunca questionou Deus. Eu já questionei várias vezes. Isso é normal. Você não vai ser excomungado de uma igreja verdadeira por questionar Deus. No estudo teológico, a gente não é colocado numa caixa, se for um seminário sério, que você não pode estudar as outras religiões, que você não pode, inclusive, aprender com outras religiões e com outros líderes. Inclusive, aprender
com alguém que é ateu. Enxergar a fé como um instrumento para estagnar o ser humano é você sair da realidade, porque eu vejo muita gente que só evoluiu com a fé e eu sou prova disso. Eu discordo dessa afirmação porque quando nós olhamos para os grandes nomes da arte, por exemplo, nós encontramos Johann Sebastian Bach na música, era um cristão. Na literatura nós encontramos William Shakespeare, provavelmente era católico ou protestante, não sabemos. Na ciência nós temos Blaise Pascal e temos Isaac Newton. Em outras religiões, já que estamos falando de fé, nós temos Allan Kardec, nós tivemos Mahatma Gandhi. E, então essas pessoas foram pessoas que produziram, fizeram arte, fizeram música, produziram pintura. Michelangelo, com a sua capacidade extraordinária de fazer esculturas, mas ainda assim o seu potencial foi utilizado para demonstrar a sua fé. Anselmo da Cantuária, um sofista grego, disse que a fé é uma fé que busca entendimento. Então uma pessoa que tem fé, ela não se limita à sua crença, pelo contrário, ela usará a sua crença para canalizar o seu potencial. William Lane Craig diz que a fé é uma fé inquiridora, é uma fé questionadora. Então, quando uma pessoa demonstra ou denota uma fé, ela canalizará o seu potencial que a conectará com aquilo que é divino. Eu tenho observações dos três. Primeiro que essa afirmação de Pascal, quem apresenta primeiro é Santo Agostinho, né, que foi um dos pais da patrística, né, de que a fé e a razão devem andar juntas, mas que a fé sobrepuja a razão, né? Então, como professor de filosofia, vou dar o crédito para um filósofo cristão que é um dos pais da patrística, né? Porém, essa sua afirmação que você fala sobre, e que todos vocês falaram, né, sobre o desenvolvimento da ciência, que a grande maioria era cristã ou que eram de outras vertentes de fé, a gente tem que entender o seguinte: nunca na história da humanidade, com exceção de uma tribo na Amazônia, os Pirani, que na verdade eles não são totalmente ateus, né, mas eles têm pouquíssima ideia metafísica, não existe na história da humanidade nenhum povo que foi completamente ateu. Então, a gente pode até imaginar que é uma necessidade biológica do ser humano, de quando ele não entende alguma coisa, ele coloca um elemento, um oculto que é uma divindade. Então, não teria como os ateus terem maior produção, primeiro por esse fato, porque a esmagadora maioria do mundo, né, 99,9%, inclusive da comunidade científica, porque ao longo da história, eles são biologicamente e socialmente condicionados a crer em algo divino quando não tem o elemento que lhe falta de conhecimento. Em segundo ponto, no ano 70 tem uma psicóloga chamada Elizabeth Neumann, que ela cria um conceito chamado espiral do silêncio. O que é isso? Quando a grande maioria tem um discurso, e aí um filósofo do século XIX chamado Émile Durkheim vai dizer que todo discurso é um discurso de aceitação social. Quando a grande maioria, diz Elizabeth Neumann, tem um discurso, a minoria, para ser aceita socialmente, tende a se calar. E a partir do momento que ela se cala e ela fica convivendo com o meio, ela tende a mudar de opinião para poder ser aceita socialmente. Inclusive, Durkheim foi um dos maiores estudiosos do atentado contra a própria vida. Eu vou falar desse jeito, porque se for para o YouTube, ele não vai monetizar aquela palavra. É um dos maiores, inclusive ele tem uma obra com esse nome, com o nome da palavra, né? Ele vai dizer que uma das medidas protetivas, inclusive, eram as pessoas religiosas. Por quê? Porque elas dão inclusão social. Isso, século XIX. Hoje não é mais tanto. Por exemplo, a Igreja Católica não tem mais isso. O que o protestantismo tem muito, que é a inclusão social. Então, às vezes, o cara tem um problema, tá quebrando, o cara tem amante, o cara bebe, usa droga, aí um dia a esposa vai na igreja, convida o cara aceita Jesus, aí ele para de beber, ele para de fumar, aí ele foca no trabalho, do trabalho para casa, volta a ter uma atividade sexual com a esposa, deixa de ser na sociedade, e o que acontece? E aí ele prospera, e aí ele vai na igreja dar o testemunho que Jesus salvou a vida dele. Até concordo, a crença em Jesus salvou a vida dele, mas o que salvou de verdade foi ele parar de beber, parar de ter amante, parar de ficar envolvido com coisa, focar na família e focar no trabalho. Então, esse argumento de que
os grandes pensadores, porque se a gente falar inclusive da obra da Capela Sistina, a obra O Dedo de Deus, onde ele está quase tocando Adão, se você olhar, Deus está dentro de uma estrutura cerebral. Então tem várias fotos na internet, você pode ver, que sugere, a gente não sabe, né, que Michelangelo queria dizer que Deus só existe na cabeça das pessoas. Que uma puta audácia dele, né, o Papa contrata o cara para pintar um negócio, e se for realmente isso, porque eu não posso afirmar, ninguém estava na cabeça dele, mas existem imagens na internet que você sobrepõe, e é exatamente um cérebro. Tanto Deus como os anjos estão dentro do cérebro. Nossa, então, a gente está fechando 4 minutinhos já da tua tá ótimo. Então, eu achei interessante, o Guilherme pode estar falando depois, é que a pergunta é assim, porque pelo que você falou, não combina com a pergunta. Porque você acredita que a pessoa se limita na fé? Não, aqui essa parte da pergunta já passou. Estou contestando o que vocês falaram. Ah, sim, entendi. Eu estou dizendo que é porque quando você vem para frente, é falacioso dizer que os grandes pensadores da história são cristãos ou têm fé. Porque, na verdade, são pouquíssimos ateus na história. Então, proporcionalmente, não tem então, como. mas essa é a questão. Se o ser humano se limitasse por conta da religião, nós ia viver num mundo totalmente de limitação, não teria não é realidade. Mas você não tem como saber, porque se a maioria fosse ateia, você poderia ter tido um avanço muito maior. A gente só poderia dizer... Você consegue afirmar isso? Não, então, mas, é exatamente Entendeu? esse o ponto. Vocês afirmarem que a ciência evoluiu por causa de uma fé é falacioso, porque para você poder dizer isso, você teria que ter tido o mesmo grupo de ateus, na mesma quantidade, para poder medir. Como não tem isso na história da humanidade, porque biologicamente, para mim, tá? É um conceito sociológico. A sociedade necessita de um conceito divino para preencher as lacunas do que ela não conhece. Na história da humanidade sempre teve fé. Por mais que a grande maioria esmagadora era cristão, você fala que isso pode ser um construto social. Mas eu também tenho formação em filosofia, você me corrige se eu estiver errado, mas o pai da história, Heródoto, ele disse quando investigou as sociedades, ao invés de ter primeiro uma organização política, ou pessoas falando de futebol, claro que eu estou fazendo um anacronismo aqui, mas o que ele achou incomum, o ponto em comum entre todas as sociedades, o que ele encontrou foi um altar. E as pessoas se organizam por meio de um altar. E isso deve ser relevante, isso não deve ser simplesmente algo falar, mas a grande proporcionalidade, então nós precisamos de uma proporcionalidade equiparada de ateus. Mas por que então a sociedade se desenvolve buscando isso? Eu acredito que isso não é necessariamente algo que faltou a lacuna, não é o Deus da lacuna. Pelo contrário, até mesmo para fazer ciência, como ciências exatas, a gente precisa de axiomas, que é a base pressuposicional que não se comprova. Então podemos dizer que é um elemento de fé, mas em contrapartida ela serve para comprovar outros elementos, mas ela é evidente em si, como a matemática. Se eu perguntar, quanto que é 2 mais 2? Depende. Depende? Depende muito. Tá, mas no sentido mais exato mas é 4. Não, tudo bem, okay, mas no sentido... Eu só não quero polarizar o debate, me chama. Eu só queria Tá bom, falar uma coisa. E eu acho que a gente está fazendo... Esse debate está tudo certo. A gente está citando nomes, citando não sei o quê. Você discorreu sobre grandes artistas, grandes cientistas, e a gente ignora algumas coisas referentes a dados. Tá? Por que eu digo que a fé é limitante? Que era o nosso prompt inicial, tá? Nenhum dos nomes que tu citou foi um grande alguém por causa da fé. A pessoa tinha fé e era um grande alguém. Era um grande compositor, era um grande pintor, era um grande escritor. Nenhum grande cientista fez uma grande descoberta como Isaac Newton, por causa da fé. Isaac Newton, antes dos 26 anos, já tinha feito toda a matemática que envolve cálculo de integral e derivada. Todo o cálculo integral que a gente usa, inclusive para calcular movimento de planeta, foi Newton que fez, antes dos 26 anos, em nenhum momento citando Deus nos seus estudos. Mas a fé não estagnou ele. Calma, vamos lá. Que essa foi a pergunta. Exato. Mas o que acontece? Nos dias de hoje, quando a gente começa a falar vacinas salvam vidas, os seres humanos biologicamente vão além de XX e XY. A gente não tem
em nenhuma história da sociedade apenas 2 gêneros, e sim várias formas de entender gênero. Quando a gente fala isso hoje, as pessoas que praticam certa fé, especialmente os protestantes, todo mundo que é evangélico, os católicos vez ou outra, mas eles se limitam ao que está escrito na Bíblia e ignoram o que foi publicado academicamente. Então, se isso não é uma limitação, é o quê? Um outro detalhe, vocês falaram de desenvolvimento, ateísmo e tal. Se vocês pegarem os maiores índices de desenvolvimento humano são em países mais seculares, não estou dizendo ateus, países que inclusive praticam religião, mas são países seculares, onde a religião não tem poder político, né? A religião deixa de ter esse poder. E se vocês pegarem o índice de Gini, que é o índice de desigualdade, todos os países que estão na parte mais baixa da lista, que tem a maior índice de desigualdade, são os mais religiosos. Então, se a gente for para dados, por que os países mais religiosos estão lá embaixo? E eu não estou dizendo que são cristãos, eu estou dizendo religiosos, tá? Só para deixar claro isso daqui. Não estou falando nada nesse sentido. O novo Vale do Silício, que a gente chama, eu sou da área de tecnologia, o novo Vale do Silício é a China. Não é mais lá nos Estados Unidos, não é mais Califórnia. Por quê? Porque a partir do momento que a gente passa a ignorar a ciência por causa de fé, contestar a ciência sem ter nem a base para contestar essa ciência, a gente se limita. Então eu acredito que a fé é limitante pelo que está acontecendo hoje. Está na nossa cara o que está acontecendo. Então, eu não vou ficar citando um monte de gente aqui, porque eu não acho que é relevante para o debate, mas a gente pode olhar dados e a gente pode olhar o comportamento social. O comportamento social hoje mostra para mim, eu sou da área de exata, sou da área de tecnologia, tenho formação nessa área, estudo ciência pra caramba, eu vejo as pessoas ignorando a ciência só porque discordam da fé delas. Então, se discorda da fé delas e não é limitante, eu acho que tem uns incompletos. É porque quando você fala que a pessoa ela desenvolveu, ela cresceu, mas não foi por conta da fé, você está falando por um grande percentual de pessoas, você está falando por eles. Não foi isso que eu falei. O que você falou? Então, eu falei que ninguém foi um grande artista. O cara não foi um grande pintor por causa da fé. Ele foi um grande pintor porque ele pintou milhares de horas. E tinha fé. Seria se fosse pelo mesmo jeito. Por que você faz essa dicotomia na premissa? Qual dicotomia? Dizendo que ele foi independente da fé, visto que, por exemplo, a citação dele de Johann Bach, ele sempre, quando ele fazia uma composição, ele começava com a sigla JJ, isto é, Deus, Jesus me ajude. Então ele estava recorrendo à fé. E quando ele concluía com SDG, dizendo somente glória a Deus. Então ele está colocando todo esse arcabouço intelectual e a capacidade artística nisso. E os outros? Por exemplo, não, tudo bem, eu citei um. Não, mas e os outros? Mas você falou que não é relevante isso. Mas eu quero só entender, Michele, com todo respeito. Mas uma citação não vai apagar milhares de horas de treinamento. Perfeito, mas a Michele mesmo diz que é irrelevante. Não. A Michele diz que é irrelevante essa situação. Mas a citação dele nas partículas é irrelevante no treinamento dele musical de por que você infere que é irrelevante? Não, é irrelevante. Por exemplo, a gente não pode começar com método indutivo? Não, o ponto de relevância que eu falei é ficar citando uma série de nomes, como por exemplo, fulano falou tal. Tá, a pergunta. Eu literalmente, eu não me importo com o que fulano falou, Michele, porque eu me importo. Por exemplo, se a pergunta é a fé é limitante, eu quero tratar isso. Por que você fez a dicotomia? Por que você fez a dicotomia? Porque independente da fé. Expressa Essa dicotomia é independente, então você separou, quer dizer, essa estrutura antropológica não carrega esse elemento? Olha só, esse elemento Newton não fez ele expandir? Isaac Newton não fez. Eu vou responder essa pergunta, peraí. Mas antes, você citou Isaac Newton, ele, com 26 anos, ele fez todo o arcabouço científico. Mas em contrapartida, qual arcabouço que você mencionou, então eu estou dizendo o que você mencionou. Eu estou aprendendo isso com você. Mas, entretanto, ele escreveu muito mais de teologia do que propriamente de física. Mas isso inclusive, isso não. Aí a premissa e a dicotomia é sua. Não é dicotomia. Eu não estou dizendo... Mas você concorda que você fez? Não. Olha só. Quando eu digo que eu fui cristã há 20 anos, eu não me tornei uma gestora de tecnologia da informação, sendo 20 anos cristã, porque a fé
substituiu todas as horas de prática, estudo, experiência profissional. Quando Newton vai lá e não sabe explicar o movimento dos planetas, por que que os corpos celestes estão se movimentando dessa forma? Quando ele não sabe explicar. Aí então ele Deus. ele poderia dizer assim, olha, Deus sabe me explicar, mas depois ele vem com 2 modelos matemáticos que explicam o movimento dos planetas. Quando a gente tem uma pintura, as milhares de horas de treinamento para aquele pintor não são a fé que causa, não é a fé que vai lá e diz assim, olha, pela minha fé, eu vou praticar 70 mil horas de pintura. Não, mas legal, Michel, mas é que a pergunta é se a fé vai estagnar. Eu entendi o que você falou completamente, mas assim, ele ter fé vai impedir ele de evoluir, porque essa é a pergunta. Eu entendi tudo que você falou, mas eu não tô entendendo, porque tipo assim, tudo bem, você falou tal, atribui a Deus, e na teologia a gente atribui a Deus porque nós cremos que nós somos limitados e Deus é soberano, mas você não é teólogo, você não acredita, tá tudo certo. Mas por exemplo, um pintor, o que a fé vai limitar ele? Mas limita onde? Mas aí que eu dei o que limita o crescimento dele? Mas é por isso que eu trouxe para agora, pra gente não ficar trabalhando com nomes lá do passado, então, pra gente ver o que tá acontecendo agora. Eu sou educador físico. Perfeito. O que a fé limitou o meu conhecimento de biomecânica, de cinesiologia, que a maioria dos profissionais não sabe. Você acredita que o ser humano é só XX ou XY? Como assim? Você está recorrendo a um nicho. Não, né? cromossomicamente. Então, mas você está falando de biologia? Biologia. Biologia. O ser humano, ele é só XX e XY? Então, no estudo biológico comprovou o que até hoje? Você tem Que não é. Que não. Porque a gente tem uma série... Você tem estudo? Isso é básico de biologia. Não, é que então, eu não sou biólogo, não conheço. Então, a gente tem... Mas eu sou ignorante, você não me humilde. Eu não conheço, como que eu vou falar de algo que eu não conheço? A gente, na combinação lá de gametas, a gente tem possibilidades de combinação que excedem o XX e o XY, tá? Existem, acho que, 48 estados diferentes, tá? Existe, inclusive, X0, que tu pode herdar só o cromossomo da mãe. Tá? É uma ciência exata. É uma ciência. Todos concordam. É algo que é um. Existem variações cromossomos. É um fato da ciência. Eu só pedi para a gente avançar. Onde você gostaria de chegar? Não, eu só quero dizer o seguinte. Um pouco, mas eu eu só quero dizer o seguinte: que no momento que hoje a gente vive uma realidade, que se eu falo isso para uma pessoa que tem fé, a gente não é cromossomicamente só XX ou XY. E a pessoa diz, não. Só existe homem e mulher, usando essa coisa de volta, isso mostra para mim, na prática, que a fé limitou ela, porque aquele ponto da ciência vai contra o que ela crê na fé. Eu não estou dizendo que ela não deve crer nas coisas dela, mas a partir do momento que tu nega algo que é um fato científico por causa da fé, a fé te limitou. Eu não estou dizendo que ela vai te limitar em todos os aspectos da vida. A pergunta nem foi se ela te limita em todos os aspectos da vida, é se ela é limitante. E quando em algum ponto ela te limita, ela é limitante. Na prática hoje, eu consigo identificar pessoas, pensadores, Alistair McGrath, embora você não seja a favor de citar nomes, mas Alistair McGrath é um apologista atual, é alguém que inteligentíssimo, tem uma dialética, uma oratória extraordinária, inclusive debate muito contra, ou se opõe, né, de forma amigável contra os ateístas, e é uma pessoa inteligentíssima, e ele utiliza da sua fé. Quando nós vamos para a área do esporte, por exemplo, pessoas que têm fé e que desenvolvem todo o seu potencial nos treinamentos, sim, porque é necessário que essas habilidades, na minha concepção, naturais, são impressas por Deus, quando da criação, e eu tenho que falar por conta da minha fé, porque da mesma forma que vocês estão falando seus ideais, falo dos meus. Então, quando Deus imprime no homem a capacidade criativa, o homem é naturalmente, ou a mulher é naturalmente, ou essas várias variações são completamente capazes de se desenvolver na arte, na ciência, nos esportes, na música. Então, na minha concepção, a fé não impede com que essa pessoa aprenda, com que essa pessoa treine, com que essa pessoa passe horas na frente de um computador. Para esse debate mesmo, eu me preparei essa semana praticamente toda. Eu fui dormir ontem estudando, lendo referências,
para eu poder chegar aqui e entregar para os nossos interlocutores um debate à altura, uma conversa à altura. Então, nessa concepção, a fé não me limitou, embora tenha o pressuposto da fé, mas a fé desenvolve, estimula, canaliza, voltando para a minha frase final, na minha primeira fala, a fé canaliza o meu potencial ou potencial humano, aquilo que ele tem para se desenvolver, aquilo que ele tem para criar, só que agora canalizado para o divino, diferente do pressuposto de vocês. Na minha opinião, eu acho que você precisa ter fé em você. É o principal. Quando você nega a ciência, quando você acredita lá na Eva, no Adão, você nega totalmente a ciência, né? Claro que porque não. nós somos a evolução. Tem cientistas que acreditam na evolução. Tem cientista. Então, mas isso não quer dizer que todo cientista... Assim, quem acredita na Eva e no Adão está indo contra a ciência. Então, o cientista que acredita, ele está indo contra o que ele é? Cientista? O cientista que acredita, nem sempre um ateu pode se revelar. Não, mas é que nenhum de nós tem a capacidade de estar na mente de todo mundo e afirmar isso de maneira coesa. Mas não é que você está generalizando. Por isso que eu gosto de trazer dados. Mas, desculpa, Esther, você partiu da petição de princípio. Assim, inclusive, os pastores são a maioria ateus. Só que eles não se revelam. Mas com que porque base? ninguém mentiria segurando uma Bíblia. Não, mas porque eu não concordo desse ponto. Não, tudo bem que você não concorda. Mas assim, veja bem, ninguém mentiria segurando uma Bíblia se acreditasse nela. Que? Não é. A sua questão é afetiva, você me perdeu. Não é afetiva. E você está partindo o chileno como psicanalista, ele já entendeu, já. Só de olhar para ele. Ele entendeu. Você está partindo da falácia. Eu entendi que não é falácia. Da petição de princípio, você está dizendo que o Éden não é uma construção científica, mas você simplesmente impôs e não argumentou por que eu não estou impondo. Não, mas eu argumento, se é o caso. Eu não estou impondo. A verdade é que os ateus não podem se revelar. Existem evidências que o hominídeo, o Homo sapiens, ele vive pelo menos 100 mil anos. E a cronologia bíblica, não, pelo menos, por isso que eu falei. E qual é o problema? A cronologia bíblica, ela... não, você vai falar que é 6 mil anos, mas não é. A cronologia bíblica, ela não chega nem perto de 100 mil anos. Não mas vou falar 6 mil anos. A cronologia bíblica não pressupõe isso. Calma, deixa eu terminar. Pois não, calma. Pode falar. Tá? Até porque eu sou teólogo também. E faixa preta, eu sou roxa. E você é faixa roxa, então você baixa... Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e nós estamos com a campanha 30 dias no Salmo 17. Temos certeza que o aprendizado, que o ganho espiritual vai ser grande e a prosperidade também na sua vida. Participe conosco. O link da playlist está nos comentários fixado e também na descrição desse vídeo. Você encontra outras playlists para participar. Venha mudar a sua vida e declare nos comentários de cada dia da campanha que você assistir: Deus muda a minha história. E eu tenho certeza absoluta que aquilo que você profetizou, com fé, eu determino em nome de Jesus que já está acontecendo. Campanha do Salmo 17.